puta vídeo chato hoje, gente. Se vocês quiserem passar para outro, fica à vontade. É a quinta vez que eu tô gravando. E aí, amiguinhos, como é que vocês estão? Beleza? Atendendo a pedidos. Maldita hora que eu fui falar disso. Cara, a história é muito foda, é muito legal. Tem um documentário muito bom, tem 2 sites muito bons. Eu tô deixando os links na descrição pra vocês assistirem. O documentário tem como traduzir, vocês clicam aí. O documentário é bom pra caramba, muito bom, melhor que o filme que fizeram. Todo mundo analisa o tiroteio de Miami pelo pós-tiroteio, como mudou a política do FBI de armar seus agentes. Todo mundo analisa com isso. Então a história do tiroteio de Miami todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece a história como acontece, né? 5 agentes do FBI feridos, 2 agentes mortos, mais os 2 assaltantes mortos, bala para tudo quanto é lado. Todo mundo conhece isso. Fato. Não tem muito do que eu contar além disso. Posteriormente, o FBI detecta que os seus policiais estavam mal armados, cria-se toda uma política e um estudo de armamentos, porque eles consideraram que o stopping power, chorem, podem chorar. Todo mundo fala, stopping power. Eu estou só repetindo o que o FBI falou. Mas na minha concepção fecal, na minha opinião fecal, como tinha um míssil, stopping power é a energia dissipada do projétil parando no tecido. Stopping power. Não parando o objeto, o projétil parando. Stopping power, minha concepção. Todo mundo fala que não existe, né? Mas está nos laudos do FBI e stopping power. Então, chupa. Não sei. Tem um monte de teoria, né? Stopping power, não do objeto, do projétil. Tem gente que... foda-se. Tio Miss não sabe nada de balística. Por que o FBI tem esses estudos posteriormente a esse tiroteio? Agora o tio Miss vai ler, porque não tem que ler. O William Matix, que é um dos caras que praticaram os assaltos, tomou 6 tiros antes de morrer. E o Michael Platt, que é o cara que estava de Mini 14, ele tomou 12 tiros antes de morrer. O Michael Platt, ele tomou um tiro no antebraço que penetrou o pulmão e parou 1 polegada do coração. Ele estava com 1,3 litros de sangue na cavidade torácica quando foi feita a autópsia. Esse tiro foi o primeiro tiro que ele tomou. E ele combateu e levou mais 11. O Michael Platt, que é o segundo cara, o bad guy, que é o segundo assaltante, ele era Army Ranger, tropa de choque do exército americano. O cara era treinado. O William Matix era soldado do exército americano. Tirando toda a história que foi criada, que a FBI tentou implantar o 10mm, mas aí o pessoal chorou que dava muito recuo, machucava a munheca, e aí eles criaram um 10mm Light, que depois não deu muito certo, aí virou o .40 Smith & Wesson. Por que todo mundo gosta do .40 Smith & Wesson? Não é porque você gosta. É porque todo fabricante pode usar a mesma plataforma 9mm e converter ela para 40 Smith & Wesson. Por isso que a galera gostou. Só por isso. Então isso do tiroteio, todo mundo conhece. É fato. Tem um vídeo, eu vou postar, é legal pra caralho. Fizeram uma reencenação, os caras trocando tiro. Cara, pra eu descrever isso é muito chato. Mas, fato dado. Quando encurralaram os 2, o William Matix tomou um tiro no pescoço e um na cabeça, lateralmente na cabeça, não central, lateral.
Eles acham que a concussão apagou ele nos primeiros 2 minutos, o tiroteio durou 5 minutos. O Michael Platt, que estava armado com o Mini Ruger 14, ele partiu para cima. E tipo, ele mandou bala geral, ele acertou muita gente ali. Inclusive, o primeiro que ele acertou foi o cara que matou os dois, que foi o agente, minha colinha aqui, Edmundo Meirelles. Ele acertou o Edmundo Meirelles quando ele estava atravessando a rua para dar suporte para os caras. Ele deu um tiro no antebraço esquerdo dele. Palavras do próprio Edmundo, tipo, na hora que ele caiu no chão e viu o braço dele, parecia um gato atropelado, foi o que ele disse. Sabe, aquele... E ele estava armado com um revólver 357 Magnum e uma 12. No tiroteio todo, eles matam o Michael Platt, ele mata o Benjamin Grogan e o Jerry Dove. O que acontece? O Benjamin Grogan e o Jerry Dove, para matar um pouco também o... Nossa, palavra errada que eu usei agora. Para desfazer um mito que esses caras estavam armados com revólver. Ambos que morreram, Benjamin Grogan e o Jerry Dove, estavam armados com Smith & Wesson 459, que era uma pistola semiautomática 9mm. Ambos estavam armados com essa pistola. O que acontece foi, o Benjamin Grogan tomou um tiro de 223 na arma, travou os dois. O Benjamin parou, o Jerry foi tentar ajudar ele. O Michael Platt percebeu a oportunidade, avançou, matou um com um tiro no peito e o outro com 2 tiros na cabeça. E nisso acertou também o John Hallam, que estava vindo dar suporte para os dois. O John Hallam estava vindo, ele acertou o agente John Hallam com um tiro no saco. Caralho. Os 3 caíram atrás da viatura do Grogan. Nisso, o Michael Platt dá a volta, já tinha matado 2, acertado 1, ele dá a volta, entra na viatura, tenta dar a partida, o William Matix acorda, sai do carro dele, entra na viatura e eles tentam dar a partida. Nisso, o agente Edmundo Meirelles se recupera com uma mão, gatilha a 12 e começa a atirar 6 tiros de buckshot. Acerta o pé do Matix, acerta alguns estilhaços no Platt e começa a tirar os 6 tiros. Acabou, ele levanta, puxa o revólver dele, chega e dá 3 tiros no Matt, 2 na cabeça, 1 no peito, e 3 tiros no Platt, 2 na cabeça e 1 no peito. Tipo assim, para finalizar, o tiroteio acaba ali. Esse é o tiroteio de Miami. 2 agentes mortos, 5 agentes feridos, 2 assaltantes mortos. Acabou o tiroteio de Miami, aí a história dos calibres, o estudo do FBI e o que baniu o revólver das polícias ao redor do mundo. Todo mundo estava armado com revólver em algum momento ali, só que a falha foi o tiro que tomou na pistola. Então, tipo, o cara não conseguiu rearmar o revólver, isso é mentira. Os 2 agentes que morreram, que é a história contada, ambos estavam armados com pistolas Smith & Wesson 459 em 9mm. O porquê do stopping power? Porque um tomou 6 tiros, continuou, o outro que fez o regaço tomou 12 tiros. Fizeram os exames toxicológicos e eles não estavam drogados. Só que existe uma vertente atual que diz que eles, como eram treinados militarmente, podem ter se dopado de analgésico previamente às ações. Tipo, eles tomam bastante analgésico porque aí inibe a dor. Porque o teste foi feito para droga. Por quê? Miami, na década de 80, era a terra de ninguém, cara. Miami, na década de 80, era
O pessoal chamava de cocaine cowboys, né? A galera... Miami era a terra do Pablo Escobar naquela época. Tipo, você contava corpos em Miami diariamente, 2, 3 corpos todos os dias. Tipo, era terrível Miami na década de 80. Não era um lugar legal, era perigoso com força. Com força. Alguns policiais de Miami, eles conversavam com outras delegacias ao redor dos Estados Unidos. A polícia americana tem esse perfil. E o que chamou a atenção deles? Geralmente você tem um perfil que, se o cara é assaltante de banco ou assaltante de carro forte, o assaltante de banco ele é mais calmo. O assaltante de carro forte, ele é violento. Esses dois praticavam os dois crimes, carro forte e banco. O que deixou todo mundo de cabelo em pé, e essa história é legal não por causa do tiroteio e da mudança que teve na polícia ao redor do mundo, inclusive o FBI, essa história fica pior depois da descoberta de quem são esses dois assaltantes. Porque o William Matix e o Michael Platt, eles eram pessoas normais, frequentavam a igreja, eram casados dentro da igreja batista, tinham um negócio em comum. Os dois eram donos de uma empresa de landscape com até bastante sucesso. Landscape é jardinagem aqui nos Estados Unidos, tipo, é um negócio grande. O que piora a história? O Michael Platt já era conhecido porque ele era oriundo de Ohio. E ele era casado com uma mulher e tinha uma filhinha de 18 meses na época. A esposa dele era analista laboratorial e a esposa dele foi assassinada brutalmente dentro do laboratório do hospital onde ela trabalhava, junto com a colega de trabalho. As duas foram amordaçadas e amarradas. A esposa dele tomou 16 facadas e teve a garganta cortada. E ambas as mulheres tiveram os anéis de noivado junto com o dedo decepado. Foi um crime brutal. E o Michael Platt pegou $350 mil do seguro da mulher dele e processou o hospital em $1 milhão. Depois desse crime, ele muda para Miami. E junto com o William Matix, eles montam a empresa de landscape. Tá estranho? Piora agora. O William Matix também era casado, tinha 3 filhas. Em 85, lembra que o crime aconteceu em 86, e a esposa do Michael Platt é assassinada em 83. Em 85, a esposa do William Matix comete suicídio. Ela se mata com um tiro de calibre 12. O que causa estranheza para a polícia, porque geralmente mulher não se mata com arma de fogo. Ela se mata cortando os pulsos, overdose de remédio ou jogando de algum lugar. Mas arma de fogo não é comum para a mulher se matar. E o William Matix, ele se casa em menos de 6 semanas depois que a mulher dele morre, se mata. E ele passa a viver uma vida bem luxuosa numa casa próxima onde onde ela se matou, e com a nova mulher, com a enteada e com as 3 filhas. Tipo, vida de ostentação mesmo, naquela época. Então, quando descobrem quem são esses 2 caras, volta mais 2 crimes. Mas não para por aí. Eles não te contaram o seguinte. Naquela época não tinha internet. As câmeras de segurança eram uma porcaria. Como descobriram que eram eles? Aí vem a história legal. Tá nesse documentário que eu assisti, que estou usando de base, eu vou postar para vocês assistirem. Aqui é só tio Missile enchendo linguiça. Eles estavam... Os 5 primeiros crimes acontecem com o Barracuda Branca. O que acontece? No 5º crime, eles fazem um hit and run, eles acertam e correm um carro forte. O carro forte para na Winn-Dixie, que é um mercado meio farmácia, eu acho que é um mercado que tem em Miami, e tá os 2 guardas, um no carro protegendo lá de fora e o outro trazendo dinheiro. O que está trazendo dinheiro, eles vêm com esse Barracuda branco. O Platt, o 223, sai pelo teto solar, acerta o cara que está com o dinheiro. Eles descem, pegam o dinheiro e fogem. Tinha um cara parado do outro lado da rua, dentro do carro dele.
ele segue o carro, o Barracuda branco. Aí ele vai tomando nota, anotando a placa, seguindo o carro, e ele para num estacionamento. E aí o que acontece? Eles entram numa F-150 branca. Só que o cara não consegue anotar a placa da F-150 branca. Só que ele chama a polícia, vai no orelhão e chama a polícia. A polícia vem, vê que é o carro que estavam procurando e pegam a placa, vão na Ciretran, que aqui chama de MV, pegam o endereço desse carro e vão atrás do dono do carro. Chega lá, na hora que eles batem na porta, esses agentes do FBI batem na porta dessa casa, sai um casal. E aí eles se identificam que são agentes do FBI e a primeira coisa que o casal fala: vocês estão aqui porque vocês têm notícia do nosso filho? E aí ele falou assim: que notícia do seu filho? Nosso filho desapareceu há 3 meses, ele pegou o carro da família, foi atirar no Everglades. O Everglades é tipo o Pantanal. Foi atirar no Everglades e desapareceu. E aí o policial, pum, provavelmente os caras mataram ele. Mas essa história morreu aí. Agora eles sabem que os assaltantes não têm carro. O que acontece na sequência? Tem uma rodovia que liga Miami a Naples, é chamada Miami. E ela corta o Everglades. Um cara vindo à noite, vê um cara cambaleando e caindo. Para, socorre o cara está com 3 tiros. Leva para o hospital. Esse cara sobrevive. A polícia vai lá. A história que ele conta é a seguinte. Ele estava praticando tiro ao alvo no Everglades com um rifle 22. E aí chegaram 2 caras caucasianos numa F-150 branca. Começaram a conversar com ele, o cara sacou um revólver e deu 3 tiros nele. Ele apagou e os caras levaram o carro dele. Que carro que era? Um Monte Carlo preto. Passou a placa. Então, a partir daí, o FBI já tem o carro que eles estão procurando. Porque o crime foi semelhante ao primeiro carro que eles usavam. É aí que eles têm a informação do carro. Porque esse cara sobreviveu. Posteriormente, o primeiro rapaz que era dono do Barracuda branco, uma pessoa praticando hiking no Everglades, localizou uma ossada humana, 3 meses depois do crime, acho que já em agosto, eu não lembro. E essa ossada foi detectada como sendo daquele menino desaparecido que os 2 assaltantes estavam usando o Barracuda branco deles. Então eles faziam o quê? Eles iam para o Everglades, viam quem estava praticando tiro ao alvo sozinhos, matavam o cara, roubavam o carro dele. E o que foi o pior daí? Eles foram investigar o crime. E esses 2 caras eram 2 caras normais. Frequentavam a igreja, todo mundo falava que eles eram amáveis, boas pessoas, os clientes gostavam dele. Só que os caras tinham vida dupla, totalmente vida dupla. Mas o mais interessante dessa história toda é um relato do agente do FBI que sobreviveu, que ele fala o seguinte: para você usar essas armas no FBI, tipo o Smith & Wesson 459, que era a pistola que ele estava usando, ou o 38 ou o 357, você podia carregar 2 armas. E, geralmente quem carregava revólver, carregava um revólver backup para ter mais poder de fogo. Você precisava passar por validações dentro do FBI. O seu supervisor precisava te autorizar a usar essa arma no FBI. E o que esse agente do FBI disse posteriormente ao tiroteio foi o seguinte: a gente usava as armas permitidas pela lei, mas os assaltantes não se preocupam com a lei, eles usam o que eles querem. Então, isso é o mais importante desse tiroteio, que um assaltante nunca vai se preocupar com a lei, porque ele está disposto a quebrar ela de qualquer forma. Mas essa aí é uma história chata, eu só queria contar a parte legal da história. Bom domingo, abraço galera, fica com Deus.